Estamos a um dia do início da próxima Copa do Mundo e aproveitando essa data, aproveitando que eu estou com a camisa do maior país do mundo, futebolisticamente falando, o Corinthians, vamos falar sobre a final da última Copa do Mundo, a final de 2022 entre França e Argentina. Mas bom, olá, eu sou o Nicolas, mas pode me chamar de Salfute e vamos falar hoje sobre a final da Copa do Mundo de 2022, uma final histórica que por muitos é considerado o maior jogo da história do futebol. E, bom, eu não vou analisar muito tecnicamente essa final, mas vou falar muito sobre os sentimentos dessa final e o legado que essa final vai ter, sem contar que vamos falar um pouco também sobre essa próxima Copa do Mundo, obviamente. E bom, a Copa do Mundo em 2022 teve algumas histórias muito boas. Não foi uma Copa do Mundo fraca, talvez uma das maiores Copas do Mundo, uma das melhores futebolisticamente falando, em questão de jogos, histórias, jogadores. Foi uma Copa realmente especial. Foi uma Copa realmente lendária que vai ficar marcada por muitos e muitos anos. E a final veio para coroar uma Copa do Mundo tão grande, uma Copa do Mundo tão boa, que merecia uma final boa, que merecia uma final digna, que até 80 minutos de jogo não estava acontecendo. A Argentina dominou o primeiro tempo e boa parte do jogo. Fez o que quis, quando quis acelerar, acelerou, quando quis desacelerar, desacelerou. E a França estava entregue, até que apareceu o gênio, até que apareceu o talvez maluco Kylian Mbappé, e disse, ainda não acabou, e disse, eu decido quando acaba, e não vai acabar agora. Kylian Mbappé simplesmente colocou aquela final no bolso, e ele merecia ter ganhado, por ter sido artilheiro, por ter feito um hat-trick na final, por ter colocado aquela França nas costas, e dado esperança de vencer aquela Copa. Foi um jogo que boa parte dele estava dominado. Muitas pessoas não vão lembrar mais disso, até porque foi um jogo histórico, 3-3, mas boa parte do jogo estava nas mãos da Argentina. O Mbappé tirou ali lances de gênio, tirou ali soluções da cartola para que a França tivesse alguma chance, mas boa parte do tempo ela não teve. Boa parte do tempo foi uma final de certa forma chata, decidida rápido, e que não era nem de longe um dos maiores jogos do futebol, como é colocada hoje em dia. E, corretamente, essa final é histórica. E por ser uma final de Copa do Mundo, eu considero o maior jogo da história do futebol. Mas, por 90% do jogo, ou talvez 80%, 75%, era uma final não tão boa. Era uma final com bons lances, com bons jogadores. Uma final que, sim, era boa, mas não chegava nem perto do que viria a se tornar. E isso é algo muito doido, é algo muito interessante sobre futebol. O futebol nunca, ou quase nunca, está realmente decidido. Até os 80 minutos, a Argentina estava dominando. Em 2 lances, o Mbappé foi lá e mudou completamente aquela final. Tirou aquela final de uma final boa para uma final histórica. Tirou a França de sem esperança para ter chance de vitória. Chance de repetir o campeonato, de ser bicampeã mundial e tri, historicamente. Essa final, em poucos minutos, mudou completamente, tanto em tamanho histórico, quanto em qualidade de jogo. E se formos presenteados com algo próximo a essa final, nessa próxima Copa do Mundo, temos que ser muito gratos, porque o que a gente viu em 2022, poucos tiveram chance de ver. Poucas pessoas tiveram chance de ver algo tão grande, uma final de Copa do Mundo, um jogo muito importante, com tanta qualidade, com tanta reviravolta, com tantas histórias em um só jogo. Devemos ser gratos por ter visto essa final ao vivo, o maior jogo da história do futebol, considerado por muitos. E bom, estamos a um dia da próxima Copa. Será que a próxima Copa vai ser tão boa quanto a Copa passada? Já não começamos muito bem, infelizmente. Antes da Copa começar, estamos vendo aí várias coisas acontecendo por aí. Infelizmente, já não é o melhor dos climas.
mas podemos ter ótimos jogos ainda. Podemos ainda ter ótimas histórias. Quem esperaria que Marrocos seria a terceira na Copa do Mundo? Quem esperaria que o Brasil caísse para a Croácia? Porque é muito ruim lembrar disso. Não é bom historicamente para o Brasil, mas na história da Copa é um jogo muito bom. É um jogo surpreendente, um jogo de muita qualidade, um jogo que o Brasil esteve o tempo inteiro em cima, um jogo com muitas chances, apesar dos poucos gols, e uma reviravolta, porque quando sai o gol do Neymar, todo brasileiro já comemorou grandemente, pensou, finalmente saiu o gol, agora podemos estar mais tranquilos. Mas em um lance ali, a Croácia conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis. Então, para a história da Copa, aquele foi um ótimo jogo. Tivemos o também histórico Holanda e Argentina. Tivemos diversos jogos e muitas histórias naquela Copa do Mundo. A Argentina, algo que poucos se lembram, perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita e entrou no segundo jogo pressionado, porque uma outra derrota, empate, poderia fazer a seleção argentina cair em fase de grupos. A Argentina jogou o segundo e terceiro jogo muito pressionada e depois veio a se sagrar campeã. Então, histórias na Copa do Mundo de 2022 é o que não faltam. Esperamos que tenhamos também muitas nessa Copa de 26. É uma Copa com muitos craques, com muitas seleções boas. É uma Copa que, de início, em nível técnico, é sim muito boa. É uma Copa que promete dentro de campo e esperamos que entregue. Esperamos que seja uma Copa muito boa. Estamos a um dia do início. E, bom, amanhã vamos falar mais sobre ela, sobre o dia de abertura, sobre jogos. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário. E estaremos aqui amanhã novamente para falar mais, obviamente, sobre a Copa do Mundo, porque tudo que for falado ainda é pouco, tudo que for comentado ainda não é o suficiente. Então estaremos aqui amanhã para falar um pouquinho mais. É isso. Tchau.